Bom, gente, eu vou começar falando. Eu coloquei o tema hoje, processos do luto, né? Social e financeiro. E aí muita gente falou assim, nossa, você vai falar sobre isso, que tema, né? Tenso, pesado. Eu não vou falar sobre coronavírus porque acho que assim, todo mundo já tá cansado de ler tanta informação, né? As pessoas já sabem até o que você pode fazer para poder, enfim, conseguir tratar a doença. E, então, assim, eu não vou falar aqui da doença em si, né? A doença, ela é parte da nossa vivência, né? A qualquer momento na nossa vida a gente pode adoecer, né? Seja com coronavírus ou qualquer outras doenças que também não tem cura ainda, né? E, então, o coronavírus ele é só mais uma aí que está no meio da gente agora. Mas é muito interessante a gente observar que depois que começou a surgir essa pandemia, né, que começou na China, depois apareceu na Europa e aí agora veio para as Américas, muitas coisas começaram a mudar, não só lá nesses países, né, onde já estavam tendo essa pandemia, como aqui. E aí é muito interessante a gente observar que em todos esses lugares onde o coronavírus passou, as sociedades elas meio que tentaram se readaptar em meio àquela vivência que existia antes para que veio agora. E então elas estão tentando ainda, assim, né? Tudo muito recente, tudo muito novo. E por conta do vírus, por conta da contaminação, né? Que o vírus ele nem é tão letal, mas ele pode chegar a casos muito graves. Então, o contato, né, das pessoas, ele tem que minimizar. Por isso que a estratégia da quarentena é uma estratégia que funciona, porque já que não tem remédio muito como é que eu posso dizer, eficiente, não existem medicamentos eficientes na cura ainda, nem vacinas, então esse é o único jeito. E acaba que a gente tem que se afastar um pouco, né? E aí todo mundo fica dentro de casa, algumas pessoas, né, principalmente nos serviços essenciais que, pelo menos aqui no Brasil, nas cidades brasileiras ainda estão trabalhando, né? As pessoas que trabalham em comércios essenciais, como supermercados, até os próprios profissionais da saúde também, que estão aí de frente, né? Eles não têm muito jeito. Inclusive, na quinta eu tô marcando de fazer uma live, eu ainda nem avisei aqui, mas eu pretendo fazer uma live sobre a síndrome de burnout, que é um assunto que eu já cansei de falar aqui, né? Já fiz muito trabalho a respeito disso. E aí essa vai ser para os profissionais da área da saúde. Mas também não serve pra gente, né? Mas assim, então voltando ao que eu estava falando antes. Então toda essa adaptação das sociedades em meio ao controle do contágio, né, do coronavírus, faz a gente mudar muito. E assim, aí quando a gente começa a ver um monte de notícia, né, que, por exemplo, fiquei super assustada quando eu comecei a ver morte, morte, morte. Fiquei assim, meu Deus, e agora? Fim do mundo. Muita gente vê essas notícias e também começa a ficar assim, né? Na TCC eles falam que isso ativa... ai meu Deus, agora eu esqueci a palavra, como é que se fala na TCC. Eu não sou da TCC, mas eu sei mais ou menos como é que é. Quando a pessoa fica muito... ela alimenta muito... Gente, se alguém de TCC quiser me ajudar, pode falar aí, pode mandar escrever. Ela fica com aquele pensamento muito catastrófico, né? Desnecessariamente, mas é a maneira como ela reage a isso, né? E assim, em meio a toda essa pandemia, a gente tem que se adaptar no nosso cotidiano, na nossa vivência, né? Muitas pessoas que estavam trabalhando e agora estão tendo que trabalhar de casa, elas estão assim tentando se readaptar ainda numa nova rotina desse home office, que muita gente pensa que é fácil às vezes você ir pro trabalho como você vai todo dia, e aí de um dia pro outro agora você vai ter que trabalhar de casa. E não é tão simples assim, né? Tem muitos processos internos
nas pessoas que vão acontecendo, até pequenas frustrações, e às vezes, né, às vezes pode dar aquele brilho de lembrar dos momentos em que já se viveu, indo ao trabalho ou voltando do trabalho, e a pessoa começa às vezes a valorizar, posso dizer assim, né? Mas óbvio que isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não vai se fazer muita diferença, né? Mas assim, tem pessoas que sentem muito isso. E isso também é muito comum com pessoas quando elas entram no processo de aposentadoria, né? Quando elas têm toda aquela rotina de trabalho, e aí quando elas têm que sair do trabalho, elas sentem a falta daquela rotina de ir para o trabalho, das atividades, né? E isso tudo que eu falo, isso é um processo de luto, né? Porque é como se você tivesse que se readaptar a uma nova realidade, né? O luto necessariamente ele não é a morte, o fim, acabou. Não, ele é aquilo que a gente precisa, né? Às vezes para reencontrar da gente. Eu falei do luto social, né? Isso é o que eu tô falando sobre as pessoas do home office e tal. Isso é um exemplo de luto social, né? Esse não poder mais sair pra ir no barzinho ou jantar fora, ou ir assistir um futebol no estádio, né? Ou ir a um show, porque isso tudo acabou, né? E assim, eu não sei quando volta, mas eu acredito que talvez nem tão cedo, né? E a gente vai ter que se readaptar a isso, né? Essa falta de convívio. Entrando um pouquinho nos tipos psicológicos, né? Tem muita gente que fala assim, mas os extrovertidos vão sofrer muito. Olha, toda pessoa, né? Se uma pessoa é introvertida, ela tem um tipo, né, introvertido, ela necessariamente ela vai ter que trabalhar um pouquinho o extrovertido dela para ela criar um equilíbrio. E é a mesma coisa as pessoas extrovertidas, né? Eu sou uma pessoa extrovertida, né? Mas assim, já tive muitas coisas e eu passei por psicoterapia até para me ajudar a trabalhar esse equilíbrio em mim, né? E é uma coisa assim que funciona, né? Eu particularmente já tive assim muitas questões de falar, eu não sei lidar com isso, estou achando que eu estou deprimindo. E na verdade não era bem isso. Era que eu não estava sabendo lidar comigo mesma, com coisas minhas, né? Que é como se eu pudesse dizer que a minha sombra era a minha introversão, era eu me fechar, eu ficar quietinha no meu lado. Ou é aquilo de, poxa, eu não sei mais o que eu vou fazer, né? E aí enfim, então é todo um processo de equilíbrio que a gente acaba tendo que passar. E isso não é nada assim de outro mundo. Óbvio que tem muitas pessoas que vão sofrer muito com isso. E é por isso que eu falo que a psicoterapia ajuda. Mas com a gente mesmo, a gente pode conseguir ir trabalhando aos pouquinhos, né? Quando a gente reconhece como a gente se sente, né, em relação a alguma situação, e a gente consegue reconhecer aquele sentimento, isso é muito importante, principalmente nesse momento, né? Quando a gente está vivendo algum processo de luto, seja de perda de emprego, perda de um parente, qualquer coisa, a gente sempre vai ter um sentimento ali. E é bom a gente saber reconhecer isso, porque é isso que vai fazer a gente conseguir ressignificar e voltar a viver a nossa vida, né? Porque a vida continua, né? A gente tá todo mundo em quarentena, todo mundo em casa, mas quanta gente está tendo que continuar trabalhando em meio a isso? Às vezes dentro de casa, né? Tem muita gente que... E aí eu vou entrar até no luto financeiro. Eu vou falar até de uns outros episódios que aconteceram essas semanas, né? Não sei se tem alguém aqui que tava lá brincando na bolsa ou apostando alto, enfim. Essa galera aí também, a live é pra vocês também. Depois eu vou ver se eu coloco disponibilizando todo esse conteúdo aqui no YouTube. Então, assim, voltando a falar do luto, né, principalmente social, ele tem a ver com isso. É a maneira como a gente vai ressignificar tudo isso que a gente está passando nesse momento, né, para a gente conseguir seguir em frente. Agora eu vou falar sobre o luto financeiro. Como eu já dei a pincelada aqui, né,
qual o objetivo da live, acho que é live que eles dizem, né? A live hoje ela é sobre os processos de luto, tá? E eu vou falar aqui sobre os lutos sociais, né? Processos de lutos sociais em si e financeiros, tá? Eu já falei aqui um pouco sobre o processo de luto social, como é que ele mais ou menos funciona. É óbvio que para cada um é muito particular, né? E não existe uma fórmula de você viver um luto. Todo mundo vive de uma maneira. Existem pessoas que vão se fechar, existem pessoas que não vão se fechar. E cada um vai viver da sua forma. E isso não é errado, tá? Não existe certo ou errado para isso. Agora vamos lá, vou falar sobre os processos de luto financeiro. Eu tava falando aqui do pessoal que apostou na Bolsa de Valores, né? E muita gente tá perdendo tudo. Essa semana, eu nem fiquei sabendo de nada, nem acompanhei nada de economia, né? Nem sei se ontem a Bolsa chegou a abrir, porque desde semana passada ou retrasada, não lembro, a Bolsa abria e mal abria, já despencava. E muita gente estava perdendo muito dinheiro. Muita gente colocou muito dinheiro, né? E enfim, apostou, achando que fosse ter lucros. Eu, assim, fiz um post na semana passada, no fim de semana, que tá aí nos meus postzinhos, falando um pouquinho sobre isso, né? As pessoas que acham que vão ganhar muito dinheiro, enfim. Não vou entrar aqui nos méritos, mas isso acaba entrando até numa questão de valores pessoais, né? Onde você deposita o seu dinheiro, o que você acredita, né? Então, é muito complicado nesse momento a gente pensar assim, poxa, eu perdi tudo, e agora? O que eu vou fazer? Né? Mas será que apostar só na bolsa é uma coisa assim que vale muito pra você? Isso eu falo assim para as pessoas que apostam. Nem todo mundo aqui coloca dinheiro na bolsa, né? Mas eu conheço pessoas que estão perdendo muito dinheiro, muito mesmo. Né? E a gente que conhece, tem um certo afeto, né? A gente fica preocupado de imaginar que, poxa, será que vai atentar alguma coisa contra si? Né? Porque as pessoas acham que nunca mais vão conseguir ganhar esse dinheiro todo. A verdade é que o que acontece? O problema do dinheiro é que, como eu falei no post, que eu vou repetir, o dinheiro é uma coisa espiritual. Tem muita gente que fala assim, eu não sei ganhar dinheiro, não sei ganhar dinheiro. Mas assim, a maneira como você trata o seu dinheiro, e aí eu não sou economista, eu sou psicóloga, mas a maneira como você trata o seu dinheiro é como ele também trata você, né? Porque se você... O dinheiro é uma coisa assim, muito simbólica, né? A gente deposita nele um valor que a gente acredita. Então você vai colocar o seu dinheiro em lugares onde você acha que vai ser bom, vai ter algum retorno bom pra você, né? Eu tinha até feito algumas perguntas em stories antigos aqui, esses dias, falando sobre isso, né? Como é que você lida com o seu dinheiro, o que acontece quando você perde, quando você cria alguma frustração, acontece alguma situação que você perde dinheiro, como é que você investe o seu dinheiro, se você costuma investir mais em bens ou em serviços. Cada um vai investir o seu dinheiro onde acha melhor, né? Tem pessoas que gostam de investir comprando roupa, tem pessoas que gostam de investir comendo bem, comendo fora, ou comprando chocolate. Cada um vai investir naquilo que acha que é bom pra si, né? E eu não sou economista, não tô aqui pra falar como que vocês devem investir o dinheiro de vocês, mas eu posso dizer que aonde você investe o seu dinheiro diz muito de você. Então, se você... a dica que eu dou aqui, gente, eu vou dar aqui uma dica muito show, tá? Aonde você investe o seu dinheiro, por exemplo, eu vou investir na Bolsa de Valores. Então tá. Aí semana que vem, tipo, a Bolsa despenca. Vamos supor, eu investi, sei lá, R$1.000. A Bolsa despenca, eu vou perder tudo. Não vou ter nem os 1.000 que eu investi, eu tenho, entendeu? Porque é isso que tá acontecendo com o pessoal que tá perdendo tudo aí. Então, assim, eu sinceramente, se eu me vejo numa situação dessa, Érica, eu não consigo lidar, né? Mas tem pessoas que postam e metem a cara, sabe? Então, eu vejo que, assim, não é uma questão muito... Acho que
as pessoas não conseguem nem medir o nível de decepção que depois elas não imaginam que elas vão ficar, na verdade, né? Então é muito complicado, assim, falar como é que as pessoas podem lidar com essa questão, né? Mas é um luto que elas vão viver, porque elas vão perder algo que pra elas acreditavam que tinha muito valor. E na verdade é um valor que foi pelo ralo, né? Essa que é a verdade. Então, assim, sim, outra questão do luto financeiro que eu ia falar aqui, eu falei um pouquinho da Bolsa de Valores, é sobre o pessoal que, mediante a crise, né, do coronavírus e toda essa crise financeira que a gente está passando aí, muita gente que tem comércio está muito preocupado, né? Com razão. Eu compreendo que deve estar sendo muito difícil lidar com essa questão de ter que ver os seus lucros por conta da quarentena sumir, não saber como vai fechar as contas do mês, não saber como vai pagar os seus funcionários, né? Isso está sendo uma realidade para muitas pessoas no Brasil. Não sei em outros países, mas aqui eu sei que é uma realidade muito séria e por isso que eu quis fazer essa live, sabe? Porque eu comecei a observar que é uma questão de saúde pública, principalmente mental. Como que essas pessoas vão ficar completamente desamparadas em meio a tudo isso, né? Mas eu tenho muita esperança, assim, sabe? Que o povo brasileiro é um povo muito trabalhador. E eu acredito que muita gente vai conseguir se reerguer, né? Eu tenho grande esperança nisso. Mas acaba sendo uma espécie de luto social, se vocês pararem para observar, né? Quantos lugares, por exemplo, eu gosto de frequentar alguns lugares para sair, para comer, até lojas mesmo. E eu fico pensando assim, caramba, às vezes é esse comerciante que pode não estar aí mês que vem, né? Porque ele vai ter que abaixar as portas, mandar embora os seus empregados, não saber como ele vai terminar as contas do mês. E é um problema que eu vou dizer pra vocês que pra mim também é bem difícil quando eu penso na situação dessas pessoas, sabe? E a gente acaba trabalhando essa nossa empatia de se colocar no lugar do outro. E é muito... Oi, Carol, tudo bom? E é muito, assim, interessante ver como é que muitas setores da sociedade estão se mobilizando, né, se solidarizando com esse momento. Que além da doença, agora tem também a grande crise financeira que muito provavelmente a gente vai ter que atravessar. Eu não tô aqui pra criar pânico em ninguém, não tô aqui pra falar coisas ruins. Queria eu não precisar falar isso, né? Mas eu me sinto na obrigação de alertar as pessoas para que elas tenham mais cuidado consigo mesmas, né? Com as suas famílias, né? É muito importante nesse momento a gente ter muita união com as pessoas, muita solidariedade. Isso... Oi, Alice! Isso é muito importante nesse momento. E eu penso que a gente vai conseguir sair dessa de uma forma ou de outra. Mas é bom a gente tomar muita assim, consciência. Eu sei que é difícil e eu sei que vai ser um momento bem delicado para todo mundo, sabe? Acho que até para mim também. Mas a gente tem que pensar que a gente vai conseguir mudar isso, né? E uma das formas da gente conseguir trabalhar isso com a gente é reconhecer o que a gente tem e o que a gente pode fazer para mudar e melhorar, né? É verdade, toda informação é válida. Então eu fico assim esperançosa que eu possa estar passando uma mensagem aqui legal para vocês, para todo mundo pensar sobre isso, né? E é isso, gente. Eu acho que cumpri com o propósito da live que eu pensei em fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui pra mim no chat, que eu vou ler e aí eu posso responder.
Fala oi. Oi, Maria, tudo bom? Tá com ciúme, né, Maria? Então é isso, gente. A live vai ficar aqui 24 horas, depois todo mundo pode reassistir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um inbox. Se quiser conversar comigo também, pode mandar aqui. E eu tô à disposição de vocês, tá bom? Vamos tentar ser positivo, né, Rebeca? É isso aí, gente. Ah, também te amo, Maria. Então é isso. Eu vou finalizar aqui e finalizo ali no end, né? Tem tanto tempo que eu não faço live aqui que eu fiquei perdida, gente. De onde começava, onde termina. Então é isso. Eu vou terminar aqui e vai ficar 24 horas. E aí na quinta eu volto com a Sandra, que ela tá até aí. A gente vai fazer a live sobre burnout de novo. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.